Olá pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui do ITA, da prova de 2025. É uma questão bem complexa, né, que envolve várias áreas aí da mecânica e da hidrostática. E vamos lá. Bom, então o que é a questão, né? Você tem um satélite, né, que vai lançar um projétil, né, um nanosatélite lá, no espaço. Ele está a uma altitude h. Ele fala que o raio da Terra é RT, né? Aí esse nanosatélite, ele vai sair de um local em que o diâmetro é d1 e aqui ele tem velocidade v1, e ele vai passar por um local que tem diâmetro d2 com velocidade v2, ok? O satélite, né, o lançador, né, o foguete, digamos assim, né, ele tem velocidade v0 em relação à Terra antes da ejeção do nanosatélite, beleza? Bom, então na letra A o que ele pede? A velocidade de ejeção do NS, do nanosatélite, né, com relação ao VLNS, que é o foguete, em termos de V0, V1, D1 e D2, tá? Bom, então aqui a gente vai aplicar a é, conservação de vazão, né? Então, a vazão em 1 é igual a vazão em 2, ou seja, a velocidade em 1 vezes a área 1 é igual à velocidade em 2 vezes a área 2, beleza? Então lá, né, esse V1 e D1 é relacionados a essa figura aqui, tá? Bom, então como a área é π raio ao quadrado, né, e ali tem o diâmetro, eu substituo o diâmetro, o raio por diâmetro sobre 2, fica d ao quadrado sobre 4, o π e o 4 vai estar dos dois lados, então vai ficar a mesma coisa aqui, V1 D1 ao quadrado é igual a V2 D2 ao quadrado, né? Como ele está perguntando a velocidade de ejeção, ou seja, a velocidade 2, é só isolar, né? V2 é igual a D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado vezes V1, beleza? E a letra A é essa, é bem simples, né? Agora na letra B que é um pouquinho mais complicado, tá? Porque na letra B ele pede qual o diâmetro D2 permite que NS, o nanosatélite, né, entre em órbita circular. Então vamos lá. Então primeiro para que ele entre em órbita circular, né, então, ou seja, a força gravitacional tem que ser uma força centrípeta, tá certo? Então a força gravitacional, constante gravitacional, a massa da Terra vezes a massa do nanosatélite, que é mzinho, uh, sobre a distância dele até o centro, né? Então é o raio da Terra mais a altitude que ele tem ao quadrado, igual a mzinho. A velocidade do nanosatélite, eu vou colocar Vn aqui, ao quadrado, sobre o raio da órbita, que é RT mais H, beleza? Então, isolando aqui, né, a gente já percebe que a velocidade do nanosatélite, né, em relação à Terra, isso tem que ficar bem claro, é Gzão mt sobre RT mais H, tudo isso na raiz, certo? Então veja, essa velocidade é a velocidade em relação à Terra, em relação ao referencial inercial na Terra, tá certo? O nanosatélite lá, né, o nanosatélite, então você tem um satélite aqui, né? Ele inicialmente ele está com uma velocidade v0, beleza? Após a ejeção vai acontecer uma conservação de quantidade de movimento, né? Então o satélite ele vai estar com uma velocidade o satélite, né? O foguete, né? Vamos chamar assim, né? Do satélite com uma velocidade s e o nanosatélite vai ter uma velocidade relativa lá, né? Vai ser uma velocidade. Perdão, essa aqui vai ser a velocidade do nanosatélite real, né? Em relação à Terra, tá certo? Então esses dois aqui terão essas velocidades, beleza? Ok? E aí como que a gente relaciona com V2 e V1, né? Essa velocidade Vn aqui é a velocidade é a velocidade do nanosatélite em relação à Terra
Vs é a velocidade do foguete em relação à Terra, e V2 e V1, né, são velocidades relativas, né, do nanosatélite em relação ao foguete, tá? Então, como V2 é uma velocidade relativa e é a velocidade de ejeção, né, o que vai ser? É a velocidade do nanosatélite em relação à Terra menos a velocidade do, do satélite em relação à Terra, que é Vs, né? É só lembrar lá da velocidade relativa, né? A velocidade de B em relação a é a velocidade de B em relação à Terra menos a velocidade de A em relação à Terra. Beleza? É o mesmo esquema aqui, ok? Então V2 é igual a Vn menos Vs, tá? No entanto, a gente não sabe quanto que vale esse Vs. A gente não tem esse valor, né? A gente sabe o valor do Vn, a gente sabe o valor do V2, mas o Vs a gente não sabe. E como que a gente vai descobrir o valor da dVs, né? Como que a gente vai utilizar essa equação, né, para descobrir o diâmetro, né? A gente vai utilizar a conservação de momento, né? Então, anteriormente, aqui você tem o satélite mais o nanosatélite com velocidade V0. Então, a massa do satélite e a massa do nanosatélite, né? A massa do foguete e a massa do satélite, né? Então, quantidade de movimento antes, né? Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento final, inicial igual a final. Então, mv mais mzinho vezes v0, que é a velocidade inicial lá, né, do sistema. Quantidade de movimento final. Então vai ser mv vezes vs, né, mais mzinho vezes vn, beleza? Bom, então aqui eu vou substituir no lugar do vs, eu vou substituir o quê? Vn menos v2, ok? Que eu só isolei o vs aqui nessa equação, tá? Para substituir aqui, né? Porque a gente não sabe esse valor, que é a velocidade do satélite após a ejeção do nanosatélite, né? Então o que eu tenho? Tenho mv, vs é vn menos v2, mais mvn, é igual lá, repetindo, mv mais mzinho, velocidade 0, né? Nós vamos ter que isolar o V2 aqui, porque é no V2 que aparece o diâmetro, né? Esse é o V2 aqui, ok? Então, o que nós temos? Vamos isolar o V2, então vai ter mv menos mv-V2 mais mvn, ok? Repete do outro lado, mv mais mzinho, v0, ok? O Vn que eu vou deixar em evidência para ficar mais fácil. Vn é mv mais mzinho menos mv-V2, ok? Aqui mv mais mzinho v0, beleza? Esse Vn aqui eu vou passar para o outro lado e eu vou deixar em evidência o mv mais m, né? Então fica mv mais m é igual a V0 é igual não, né? Vezes, né? V0 menos Vn, ok? Igual a menos MV V2, beleza? Esse menos aqui eu vou trocar o sinal desses dois aqui, ok? Então o V2 vai ficar o quê? Vai ficar MV mais M, Vn menos V0 sobre MV. Beleza? E o V2 é o que a gente encontrou na letra A. D1 ao quadrado, V1, sobre D2. Então, vou fazer aqui mais para baixo. D1 ao quadrado, V1, sobre D2 ao quadrado. E a gente quer encontrar o valor de D2, né? MV mais Mzinho, Vn, a gente tem que substituir o Vn pelo aquilo da segunda lei de Newton lá, né? Da força centrípeta. Vou isolar então o D2, né? Então, invertendo aqui o D2, o que fica? Tá? Então, esse D1, V1 fica para baixo, ele vai passar multiplicando, né? Então, aqui eu vou inverter também do outro lado, então vai ficar o quê?
D1 ao quadrado V1, MV, Mzão, né? Perdão, Mzão, V, sobre Mzão V mais Mzinho, Vn menos V0. E, como está ao quadrado, tira a raiz. E agora é só substituir no lugar de Vn, né, aquela expressão lá essa expressão aqui, né, que é a raiz de GMT sobre RT mais H. Então, D2 vai ser, esse D1 eu vou tirar da raiz, né, e fica o quê? MV V1 sobre MV mais M, raiz de Gzão MT sobre RT mais H menos V0. Beleza? E é isso, pessoal. Só vou arrumar essa raiz aqui para ficar de acordo aqui com a fração, ok? E aí essa é a resposta da letra B, certo? Muito obrigado e até a próxima.